Então, galera, continuando o que vimos na aula anterior, falei para vocês que iríamos tratar agora da generalização, né, de uma PA, ok? E pode ser de uma PA finita, infinita, de uma PA crescente, decrescente, tanto faz, ok? Estamos aqui apenas generalizando, né? Vamos encontrar o seu termo geral, ok? E de uma forma bem simples. Perceba que nessa PA aqui, né, poderia ser na segunda também. Perceba que o nosso segundo termo nada mais é que o primeiro mais 2, onde o 2 seria a nossa razão. O nosso terceiro termo seria o segundo mais 2, tá ok? Então, você deve concordar comigo que o nosso segundo termo nada mais é que, e o nosso segundo termo chamamos de A2, a gente viu isso aqui na aula passada, tá ok? Então, o nosso A2 seria o nosso primeiro termo mais duas unidades, que é a nossa conhecida razão. O nosso terceiro termo seria igual. E apenas levando em consideração o primeiro termo, perceba que nosso terceiro termo aqui, que seria o 6, ele vai ser igual ao nosso primeiro, somado com 2 e somado com 2. Ou seja, somado com 2 duas vezes. Então seria o nosso primeiro termo mais os 2R. Certo? Que seria, ó, por exemplo, para ela chegar até 6, ó, saindo de 1, então eu vou somar 2. 2 mais 2 é 4, mais 2 novamente é 6. Então vou ter que somar duas vezes o nosso R para encontrar o nosso terceiro termo. O nosso quarto termo, que seria aqui no caso o nosso 8, partindo do primeiro, então, partindo do primeiro, o nosso quarto termo vai ser o primeiro termo somado com, ó, mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8. Então, somamos a razão aqui 3 vezes, certo? Então, vamos ter aqui nosso 3R. Então, você deve já ter percebido que, partindo do primeiro termo, né, vamos ter aqui, ó, se estamos tratando do terceiro termo, vamos ter o primeiro mais 2R. Se estamos indo para o quarto, vamos ter o primeiro mais 3R's. Então, perceba aqui que tem até uma lógica. Por exemplo, aliás, é fácil de entender, né, esse termo geral aqui. Por exemplo, o nosso quarto termo, ele nada mais é que 1 mais 3. Ó. 4 é igual a 1 mais 3. O nosso 3 vai ser igual a 1 mais 2. Ou você também poderia colocar o seguinte, o 3 nada mais é, ou 3 menos 1 é igual a 2. 4 menos 1 é igual a 3, certo? Aí vai de cada um. Beleza, pessoal? Mas perceba que tem uma certa lógica aqui. Como estamos tratando de PA, né? Se eu quisesse, por exemplo, encontrar aqui o centésimo termo, por exemplo, o nosso A100, né? Vamos descer aqui um pouco. Se eu quisesse encontrar aqui com vocês o nosso A100. O nosso A100, ele nada mais vai ser, ó, encontrando ou tendo o nosso primeiro termo, ou seja, o nosso A1, vai ser igual ao A1 mais, ó, 100 menos 1 vai ser igual a 99R. Tá ok? Então, o nosso centésimo termo vai ser o primeiro mais o nosso 99R, 99 multiplicado por R. Então, perceba que é bem mais simples entender uma PA, né, dessa maneira, né? Ok? Ou seja, isso aqui nada mais é que a fórmula do termo geral, pessoal. Perceba que a fórmula do termo geral de uma PA, né, nada mais é que, ó, AN, tá ok? AN representa qualquer termo, então o nosso AN, ou o último termo, né, ele vai ser igual ao nosso primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então perceba que esse N menos 1 nada mais é que isso. Por exemplo, vamos colocar aqui o nosso A100. Você vai ver que a gente vai encontrar a mesma fórmula que encontramos aqui, ó. O nosso A100, ou seja, estamos querendo encontrar onde o N é igual a 100, né, onde temos 100 termos. Então, o nosso AN, que seria o nosso centésimo termo, vai ser igual ao A1 mais QN. N é 100. 100 menos 1, 99. Então, temos aqui 99R. Olha só. Então, temos aqui o nosso, né, a nossa fórmula para encontrar o centésimo termo e encontramos ela sem precisar de fórmula nenhuma, tá ok? Apenas utilizando a lógica da PA. Então, o nosso termo geral, ele é de extrema importância sabermos esse termo geral, pessoal. Para encontrarmos, por exemplo, a quantidade de termos de uma PA, que seria o nosso N aqui, tá ok? Mas isso vai depender do problema, beleza? Então, por exemplo, e eu já trago um segredo para vocês aqui, ó. Não precisamos necessariamente, né, termos aqui o nosso primeiro termo. Por exemplo, se quiséssemos aqui, e eu vou descer mais um pouco aqui,
tá ok? Vamos descer um pouco aqui, ali já está um pouco riscado demais. Eu vou colocar aqui aquela PA dos números pares. Então temos aqui o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, ok? Então vamos colocar esses números aqui, seria aquela primeira PA lá de cima, ok? Então, se você quisesse, por exemplo, encontrar aqui esse termo aqui, você deve concordar comigo que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Então aqui seria o nosso A6, tá ok? Se não tivéssemos, por exemplo, o nosso primeiro termo aqui, e sim o nosso terceiro termo, se tivéssemos aqui o 6 só, tá? Ou seja, o nosso terceiro termo. Qual a relação que a gente poderia fazer do sexto com o terceiro termo? Ora, o 12, sabemos que o 12, ele nada mais é que o nosso 6 somado com, vamos lá, uma razão, duas razão, três razão, certo? Ou, no caso aqui, temos três razões para isso, olha só. Mais 2, daqui para cá, mais 2, daqui para cá, mais 2. Até chegar ao 12, somamos 3 vezes a razão. Ou seja, o 12 nada mais é que 6 somado com 3 R's. E o R nada mais é que 2, certo? Então, 12 vai ser igual ao 6 mais 3 multiplicado por 2. Ou seja, o 12 vai ser igual a 6 mais 6. E está correto isso aqui, tá ok? Então, perceba que o nosso A6, ou seja, o nosso 12, ele nada mais é que o nosso terceiro termo somado com uma, duas, três razões. Beleza, pessoal? Então, ó, da mesma maneira aqui, utilizando aquela ideia, ó, 6 menos 3 é igual a 3, tá ok? Então, se quiséssemos, por exemplo, o 50º termo, então A50 aqui. O A50, e temos aqui, por exemplo, o A15, tá ok? Então, temos o 15º termo e queremos o 50º termo. E temos a razão também. Ou seja, o 50º termo nada mais é que o A15 mais, então, 50 menos 15, isso aqui vai ser igual a 35. Então, isso aqui nada mais é que o A15 mais 35R. Olha só, então temos aqui também algo a mais que o termo geral. Perceba que o termo geral, né, a fórmula do termo geral de uma PA, ele trata apenas, né, então ele leva em consideração apenas o primeiro termo. E já encontramos uma relação aqui que não precisamos apenas do nosso A1, né, do nosso primeiro termo. Então, com essa mesma ideia que tínhamos utilizado aqui, ó, podemos utilizar para qualquer termo. Se quisermos o 50º termo e temos o 15º, então o 50º vai ser o 15º mais 35R, certo? Então, perceba que é muito interessante. Vamos fazer um exemplo aqui, né? A gente já está tratando de muita teoria. Vamos trazer um exemplo para aplicarmos isso que a gente acabou de ver aqui, ok? Então, por exemplo, imagine que eu esteja treinando hoje, né? Treinando corrida. Então, hoje, no primeiro dia, então eu vou botar aqui uma sequência aqui dos dias, ok? Então, hoje eu tenho aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Então, hoje aqui então vamos considerar aqui o início como o primeiro dia. E aqui vamos ter o nosso 10º dia. Beleza, então aqui estamos no 10º dia. Hoje eu estou correndo, pessoal, vamos colocar aqui 1.900 metros. Exatamente, 1.900 metros. Eu estou fazendo um treinamento onde hoje eu iniciei com 1.900 metros. Só que eu tenho um desejo de, no 10º dia, estar correndo 10.000 metros, né? Pode ser difícil, mas com treinamento podemos chegar lá. Só que eu pergunto para vocês, né? A primeira pergunta: aliás, eu quero saber o quanto eu tenho que correr por dia, né? A mais por dia, para chegar no 10º dia e estar correndo 10.000 metros. E eu quero que esse aumento ele seja gradativo e uniforme, ok? Por exemplo, se eu corri no segundo dia 2.000 metros, ou seja, aumentei 100.000 metros, no terceiro dia eu quero correr 2.100 metros, eu quero aumentar mais 100 metros. Ou seja, esse aumento ele tem que ser uniforme. Se eu corri 100 metros a mais no segundo dia, no terceiro dia eu quero correr 100 metros a mais que no segundo dia, e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Então eu pergunto para vocês quanto eu tenho que correr a mais por dia, né? E esse aumento uniforme, para chegar no 10º dia eu estar correndo 10.000 metros. Então você pode utilizar aquela ideia. Imagine que 1.900 metros fosse, no caso aqui, o nosso primeiro termo.
certo? Como eu vou aumentar uniformemente, você deve concordar comigo que estamos tratando de uma PA. Por exemplo, se eu aumentei 100 metros no segundo dia, no terceiro dia eu também vou aumentar 100 metros. Isso é bem gradativo e uniforme. Ok, então você deve concordar comigo que os 10 mil metros aqui seria o nosso 10º termo. Então, utilizando a mesma ideia que tínhamos visto anteriormente, podemos dizer que o A10, o 10º termo, vai ser igual ao primeiro termo, mais 10 menos 1 é 9, mais 9 vezes a razão. Então, a gente está querendo encontrar exatamente essa razão. Eu estou perguntando para vocês o quanto eu vou correr a mais por dia para chegarmos a 10 mil metros. Tá ok? Então, vamos lá. O quanto eu tenho que correr a mais por dia vai ser a nossa razão. O nosso 10º termo aqui seria o 10 mil metros. O nosso primeiro termo aqui seria 1.900 metros. E teremos aqui mais 9R. Então, vamos encontrar a nossa razão, certo? Que seria o quanto eu vou ter que correr a mais por dia. Passando para cá o 1.900, temos 10.000 menos 1.900 metros. Isso aqui, né, vai ser igual a 9R. 10.000 menos 1.900, isso aqui vai dar 8.100. Então, temos aqui 8.100, vai ser igual a 9R. Então, R vai ser igual a 8.100 dividido por 9, que vai ser igual a 900 metros. Beleza, então eu vou ter que correr 900 metros a mais por dia. Então, no segundo dia aqui, ó, mais 900 vai dar 2.800. Então, no segundo dia eu vou correr 2.800 metros, né? No terceiro dia, 2.800 mais 900, isso aqui vai dar 13.700, certo? Então, isso aqui no terceiro dia. Poderíamos ir aumentando e no final chegaríamos a 10 mil metros. Se eu quisesse fazer uma outra pergunta para você, a pergunta da letra B. Por exemplo, o quanto eu devo correr aqui no 7º dia? Aí eu pergunto para vocês, né? O quanto eu vou ter que correr, né? O quanto eu estou correndo aqui no 7º dia, né? Se utilizarmos essa sequência aqui. Então você deve concordar comigo que o 7º dia, isso aqui nada mais é que o A7, o nosso A7. Então o nosso A7, pessoal, ele nada mais é que o nosso A1 mais, né, 7 menos 1 é 6, multiplicado por R. Ou você poderia pegar aqui também, utilizando a mesma ideia que vimos anteriormente, o A7 ele também pode ser igual ao nosso A3, certo? O nosso A3, 7 menos 4, 7 menos 3 é 4, mais 4R, ok? Então, 7 mais 4 é 7. Então, esse 7 mais, no caso aqui, 3 mais 4 é 7, né? Aquela mesma ideia que a gente tinha falado, ó, 1 mais 6 é 7. Então, percebam que a gente pode utilizar, né? Podemos encontrar o quanto eu vou correr no 7º dia dessas duas maneiras. Ou se eu tivesse o terceiro dia, o quanto eu corri no terceiro dia, ou tendo apenas o que eu corro no primeiro dia, ok? Essas duas relações vai dar a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. O nosso A7 poderia ser o A1, que é 1.900 metros, mais 6 multiplicado pela razão. E a razão sabemos que é 900. Então, 6 multiplicado por 900. Isso aqui vai dar 5.400, certo? Então, 5.400 mais 1.900. Podemos fazer essa soma mais embaixo aqui. Eu vou, para não ficarmos muito apertado. Então, temos aqui 1.900 mais 5.400. Então, 1.900 mais 1.400, isso aqui vai dar 13, sobe um 5, 6, 7, ou seja, 7.300. Nosso, então, o quanto eu vou correr no 7º dia vai ser igual a 7.300 metros, ok? Se você utilizar essa mesma regra aqui, ó, por exemplo, o nosso A3 aqui, sabemos que vamos ver aqui, 13.700, certo? Então, o nosso A3 vai ser 13.700 mais 4 multiplicado por 900. 4 vezes 900 dá 13.600. Vamos somar aqui, ó, 13.600 mais 13.700. Isso aqui dará 0, 0, 13, 6, 7 e 300 também. Beleza, pessoal? Então, percebam que podemos utilizar as duas maneiras, ok? Tendo o nosso primeiro termo ou tendo qualquer outro termo, podemos encontrar o 7º termo. E, claro, a nossa razão que já encontramos anteriormente. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios diferentes do que esse que a gente viu aqui, tá ok? Para aplicarmos a fórmula do termo geral de uma PA, tá bom? Porque ela é de extrema importância também, dependendo do exercício. E vamos responder mais 2 ou 3 exercícios diferentes também. Valeu? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!